Graça e paz. Aqui é o pastor Alexandre Muniz e é muito bom estar com vocês mais uma vez. Hoje estaremos estudando o capítulo 5 da carta aos Hebreus. Mas antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no nosso canal? Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve no nosso canal. Aperta também quando tiver lá escrito inscrever-se. Você vai lá, aperta inscrito. E ali ao lado tem os sininhos que apontam as notificações. Então aperta lá para que todas as programações que estiverem em nossa igreja, assim que elas iniciarem, você seja avisado e assim também possa participar, possa ser também abençoado. E outra coisa muito importante, se esse vídeo abençoar a sua vida, compartilha ele também, para que mais pessoas tenham o mínimo possível de noção da palavra de Deus. Feito isso, vamos lá? No capítulo 4, o final do capítulo 4 de Hebreus, ele começa falando sobre o sumo sacerdote. E aí vai uma pergunta. Você já entendeu qual era a função, qual era o papel do sumo sacerdote no Antigo Testamento? Qual era o papel que o sumo sacerdote tinha para o povo judeu? Já entendeu isso? Você tem conseguido absorver bem esses ensinamentos? Ah, pastor, ainda não consegui não me liguei muito nessa parada ainda. Então vai lá. O papel do sumo sacerdote era qual? O sumo sacerdote era uma pessoa designada por Deus, era alguém que Deus escolhia, tendo em vista o capítulo 5. Ele vai dar essa ênfase para a gente, citando o caso de Arão, porque quando Deus dá ordem para Moisés construir um santuário ali para o povo, ele também dá as coordenadas sobre quem seria o responsável, quem seria o sumo sacerdote. E aí esse papel é dado a Arão. E é interessante, gente, por quê? Porque o sumo sacerdote também era uma pessoa que não apenas tinha que oferecer sacrifício em prol dos pecados dos outros, como também ele oferecia sacrifício por conta dos seus pecados. E aí a gente consegue compreender o seguinte, que o papel do sumo sacerdote no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era um papel bastante importante. Só que ele também era limitado. E o povo ainda não estava conseguindo compreender, tendo em vista que essa carta é enviada para hebreus, e os hebreus sabiam muito bem qual era o papel do sumo sacerdote, só que eles ainda não estavam conseguindo compreender que depois que eles aceitaram Jesus, esse papel quem passou a ter foi Jesus. E Jesus apenas não teve um sacerdócio de quem apenas entrega uma oferta em prol dos pecados, intercedendo por conta do homem. Jesus apenas não entrega uma oferta, Jesus ele se faz oferta. Porque o homem, conforme eu falei, ele era limitado. O homem é limitado. O elo não era suficiente entre homem e Deus. Esse elo não era suficiente. O papel do sumo sacerdote era sombra do que viria, o intermediário perfeito. E o que eu já falei antes aqui, quem era esse intermediário perfeito? Jesus, que não apenas ofereceu, como também se fez sacrifício por nós. O texto no capítulo 5 ele é bem explicado, porque ele fala sobre as funções do sumo sacerdote. Mas é interessante porque os sumos sacerdotes, ele também tem fraquezas. E isso é lógico, porque ele era ser humano. Só que uma outra coisa interessante é que essas fraquezas, essa fraqueza não está relacionada apenas à questão de vencer uma tentação. Porque olha só, estudando eu vi uma ilustração bem interessante. Haviam 2 soldados de guerra que foram presos pelos seus inimigos.
E aí, passado alguns dias, um soldado cede às ofertas que os seus inimigos tinham feito para ele. E aí, ele é liberto. Contudo, o outro soldado resiste até o final, porque esse soldado tinha a noção de que isso era um risco que continha na sua missão. E esse soldado, esse segundo soldado, ele me lembra Jesus. Porque se a gente for lá em Lucas 2, no Lucas 22, no versículo 42, a gente vai ver Jesus falando assim: se queres, afaste de mim esse cálice. Contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. Jesus, por ter sido homem, também tinha fraquezas. Quando ele foi tentado no deserto, porque ele teve fome, isso é sinônimo de uma fraqueza, uma necessidade do seu corpo. Quando Jesus viu que as pessoas estavam chorando por conta do falecimento de Lázaro, Jesus também se compadeceu. Jesus chorou. Não é isso que João 11:35 nos diz? Ele sentiu dor, como é relatado no Calvário. Todavia, ele entendeu que resistindo e obedecendo ao Pai, o propósito do plano de Deus seria alcançado. Meus irmãos, podemos não entender os propósitos de Deus. Podemos não compreender os meios e os mecanismos que Deus usa para concluir os seus propósitos. Mas olhando para Jesus, aprendemos a ser obedientes. Por quê? Porque hoje a gente apenas não vê, mas a gente consegue usufruir do plano de Deus de forma clara. Nós temos a noção que aquele povo não teve. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, não se distancie de Jesus. Porque o capítulo 5, ele termina falando sobre maturidade, que é o assunto que a gente também vai falar na semana que vem, no capítulo 6. O capítulo 5 termina falando sobre maturidade, por quê? Porque o povo que recebeu a carta, já tinha aceitado Jesus, já tinha compreensão daquilo que a gente falou antes, acerca das funções do sacerdote, qual era o plano, que Jesus veio e que aquilo tudo era sombra, mas o povo não estava querendo entender. O povo estava se afastando da verdade. Meus irmãos, não se afastem de Jesus. Independente do que falam ou do que fazem, ele deu a sua vida por você, por mim. Independente do que façam ou falem, não se afastem de Jesus. Às vezes a mensagem pode parecer até dura. Às vezes o papo que Jesus está dando através de um escolhido seu, através do seu pastor, através do seu líder, às vezes o que ele está falando pode parecer duro. Mas quando ele fala acerca da maturidade, é justamente por isso. Nós precisamos estar maduros. E isso não está relacionado ao tempo que a gente tem de convertido apenas, não. Isso está mais relacionado ao tempo que a gente tem de relacionamento com Deus, de intimidade com Cristo. Então pense bem. Se você ainda é da turma que só toma leitinho, ou se você já está preparado para a comida sólida. Estamos vivendo tempos
em que é necessário estarmos maduros para o alimento sólido. Estamos no tempo da comida sólida. Pense bem. Se apegue a Jesus. Aumente o seu relacionamento com Jesus. Tenha uma maturidade espiritual também, para que você possa usufruir mais e mais de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Se ficou alguma dúvida, é o que a gente sempre fala, deixa aí no comentário. A gente vai dar uma olhadinha para depois estar tentando esclarecer, conversando melhor sobre o assunto. Mas o intuito é justamente esse. Tá falando de forma clara e objetiva para que os irmãos de alguma forma também sejam abençoados. Então que Deus possa estar a cada dia mais abençoando a sua vida, que esse resumo possa te alcançar e que o Espírito Santo complete essa mensagem no seu coração. A minha oração é para que a cada dia mais o Espírito Santo de Deus faça com que a gente tenha um desejo de aumentar o nosso relacionamento com Ele, para que possamos estar preparados a cada dia mais para o alimento sólido que Ele tem para nos dar, para as verdades que ainda irão acontecer. Deus te abençoe e até domingo que vem, se Deus quiser.